Paz do Senhor, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de cada um de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos. Estou com a Bíblia aberta aqui em João 19, onde a palavra de Jesus diz assim: Eu sou o Rei, eu sou. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém, meus irmãos? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem andado na verdade do Senhor? Porque o servo de Deus não pode andar em mentira, nem com mentira. O servo de Deus tem que falar a verdade, tem que viver na verdade do Senhor, todos os dias. Aconteça o que acontecer, temos que andar em verdade com as coisas de Deus. Amém? E você tem ouvido a voz de Deus, você tem ouvido a verdade de Deus, você tem ido para a palavra, você está conhecendo os mandamentos do Senhor, está botando em prática aquilo que o Senhor Jesus nos ensina na palavra. A palavra de Deus é bem clara. Deus é o de ontem, o de hoje e o de eternamente. As coisas de Deus não mudam, as coisas de Deus continuam. A palavra continua, os mandamentos é o mesmo. Quem muda a palavra às vezes são as pessoas. Quem muda a maneira de agir, de falar de Deus é as pessoas. Quando a gente anda na verdade do Senhor, a gente tem que procurar falar dentro da palavra, falar aquilo que a gente entende da parte de Deus, não acrescentar, não diminuir. Falar exatamente o que está na palavra. Tem muita gente aí se enganando, falando coisas achando que é de Deus e não é. Acrescentando as coisas de Deus, botando moda, fazendo modinha com as coisas de Deus. Pensa que Deus não está vendo, pensa que Deus está se agradando. Ah, meu irmão, quando Deus começar a peneirar, pegar aqueles que estão brincando com a palavra dele, eu não vou nem dizer que Deus tenha misericórdia, porque a gente sabe que com as coisas de Deus não devemos brincar. As coisas de Deus é séria, é verdade. Hoje em dia as pessoas estão brincando muito com as coisas de Deus. Temos que andar como Jesus nos ensina, como Jesus fala na palavra. Tem coisas que as pessoas usam dentro da palavra, como o Velho Testamento. Tem gente que ainda vive, meus irmãos, na lei de Moisés, lá atrás, antes de Cristo reinar. As pessoas ainda vivem, tem pessoas que ainda vivem coisas do Velho Testamento. Hoje estamos na lei de Cristo. Tem coisas do Velho Testamento que foi abolida. Vivemos hoje o Novo Testamento. Hoje vivemos a lei de Cristo. E tem coisas no Velho Testamento que as pessoas usam até hoje para se beneficiar. Tem muitos livros ainda do Velho Testamento que as pessoas usam aquilo como interesse próprio. E a gente sabe que hoje a gente vive a lei de Cristo, o Novo Testamento. E a gente deve obedecer a lei de Cristo, a lei de hoje, do Novo Testamento. Mas glória a Deus por isso, que cada um venha buscar o entendimento da palavra de Deus. Tem muitas coisas que as pessoas falam do Velho Testamento e acham que está certo, e acham que deve ser falado dentro da igreja, que deve praticar aqueles atos que tem no Velho Testamento para hoje. E a gente sabe que não é mais, né? Tem coisas que não é mais. Mas glória a Deus por isso. Tem situações que a gente chega na casa de Deus que hoje em dia, como muitos pregam por benefício próprio, fala muito de dízimo, muito de oferta. Eu sou um ofertante da casa do Senhor. Eu faço a obra de Deus, sem obrigação, mas eu faço por temor, por amor a meu Deus, por gratidão. Tudo que Ele é na minha vida, tudo que Ele faz por mim. Mas não por obrigação, que Deus não nos obriga a nada.
E tem muitas pregações hoje tocando terror na vida do servo de Deus em relação ao dízimo. E praticamente ele obriga a dizimar. Pensa que Deus se agrada dessa maneira de pregar, dessa maneira de dizer que você já é ladrão, que você está roubando de Deus? Pensa que Deus não está observando esses que pregam dessa forma, praticamente obrigando o servo de Deus, a ovelha, a dizimar? Lembra da oferta da viúva? Deus não é bobo. Então muitas pessoas estão brincando com a palavra de Deus. Passe a conhecer a verdade. Passe a conhecer a verdade do Senhor. Vá para a Bíblia, vá buscar entendimento, conhecimento da palavra, que você vai ver o que eu estou falando. No assunto que eu estou falando. Mas glória a Deus por isso, né? Todo dia a gente aprende um pouquinho. A gente tem que ficar de olho aberto, tem que ficar atento a essas coisas, para que a gente não venha se enganar, para que a gente não venha ser enganado. Busque conhecimento através da palavra, porque ninguém vai te enganar. Amém? E você hoje orou pela sua família, buscou pela sua casa, tem perseverado em oração. Hoje em dia as pessoas não querem mais orar, querem receber milagres sem se esforçar. E não é assim. Temos que orar sem cessar, temos que buscar a face do Senhor, temos que nos render todos os dias aos pés do Senhor Jesus. Temos que viver uma vida séria com Jesus, uma vida de verdade, ser o verdadeiro adorador, ser um verdadeiro servo de Deus. Deixar as coisas erradas de lado. E Jesus está aí todos os dias, nos mostrando, nos ensinando como devemos andar, como devemos comportar, como devemos falar. Hoje em dia a gente vai falar algo de Deus com o irmão, muitas vezes ele não gosta de uma repreensão, ele não aceita. Ele, às vezes, por conhecer também Deus, tem uma unção, ele acha que Deus não usa o irmão, só fala com ele. Eu escuto meu irmão. Tudo que vier de Deus, ainda assim que eu não entenda, ainda assim que naquele momento ali eu não sei, mas eu não jogo fora, eu não descarto. Eu vou meditar no Senhor, vou buscar confirmação em Deus. Eu vou falar com Deus em oração para ver se aquilo procede ou não. Porque Deus é simples. Deus fala com a gente através de uma conversa, através de uma palavra, através de uma pregação. Deus, ele fala de todas as formas. Se você abrir a Bíblia, Deus vai estar falando com você o tempo todo. Se você buscar intimidade com Deus, Deus fala com você. Então, Deus, ele tem as maneiras de falar. Ainda tem servo de Deus, sim, temente a Deus, que busca de verdade, que deixa Deus usar, que leva as coisas de Deus a sério. Tem pessoas assim de Deus ainda, tem muitos ainda. E tem muitos também que deixa a desejar com as coisas de Deus. A gente hoje tem que estar atento, a gente tem que estar ligado em tudo que a gente vê, que a gente assiste. Se a gente vai numa pregação, numa igreja, ouve uma pregação, a gente tem que ficar atento o que está saindo ali da boca do pregador, que nem sempre está no altar, mas não tem uma vida com Deus. Nem sempre está pregando a palavra de Deus, mas não tem uma intimidade com Deus. Você tem que saber se tudo que sai ali provém do Senhor. Que hoje muitos estão aí fazendo por conta própria, não tem chamado de Deus, não tem aquele chamado para fazer aquilo, e ainda assim vai. Mas como a palavra de Deus fala, né, que aquele que sobe vazio, desce vazio. Quando sobe no púlpito que Deus não dá a palavra, do mesmo jeito que ele sobe, ele desce. Hoje em dia as pessoas sobem para pregar no púlpito,
com Bíblia, com cola na mão, não deixa Deus usar. Não busca uma intimidade com Deus para quando chegar para pregar uma palavra, deixar Deus usar. Aí a gente escuta a mesma coisa que a gente lê em casa. A gente não vê Deus falar mais com esse povo, porque é falta de uma busca com Ele constante, é falta de oração, de intimidade. Então, meu irmão, seja cheio do Espírito Santo, busque mais intimidade com Deus, para que Deus venha revelar para você, venha se revelar, para que Deus venha te dar visões, para que Deus venha falar com você em revelação. Busque mais da parte de Deus, para que onde você chegar em um lugar, você seja usado verdadeiramente por Deus. Amém? Continue buscando a face do Senhor Jesus. Continue clamando a Ele. Continue orando você pela sua casa, pela sua família. Continue crendo no seu milagre, que na hora certa, no tempo de Deus, o seu milagre vai acontecer. Você não precisa fazer muitas coisas para que Deus venha obter um milagre na sua vida, para que você venha obter uma vitória. Basta você orar, basta você clamar, basta você confiar, basta você esperar no Senhor. Tem esperado no Senhor, tem confiado nele, tem crido naquilo que você está colocando nas mãos dele. Não duvide não, porque se você colocar algo na mão de Deus e você duvidar, a bênção não vem, a vitória não vem, o milagre não vem, porque Deus não age na dúvida. Se seu coração, a primeira coisa que você botou nas mãos de Deus, você já duvidou, pode descartar. E Deus não trabalha com dúvida. Você, quando colocar uma situação na mão de Deus, você tem que crer que Deus já fez. Já tem que agradecer, crendo por seu olhar espiritual, pelos seus olhos espirituais, que você já recebeu. Quando eu coloco algo nas mãos de Deus, eu já agradeço. Porque eu já agradeço antes mesmo de receber, porque no meu olhar espiritual eu já recebi. Amém, meus irmãos? É assim que eu tenho crido com as coisas de Deus, na palavra de Deus. É assim que eu busco para a minha vida as coisas com Deus, é fé. Eu sei que nem todo mundo tem uma fé grande, ainda assim que sua fé é pequena, Jesus, ele escuta a sua oração, ele atende, porque ele sonda o seu coração, ele vê o que vem de dentro, não o que vem de fora, ele enxerga por dentro. Amém? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor, renova a sua aliança com Cristo, não perca tempo, a hora é agora. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, se desapegue das coisas do mundo. Você vive no mundo, mas não pertence às coisas do mundo. O melhor é na glória com Jesus, o melhor é com Cristo. Nada nesse mundo, tudo que tem nesse mundo que te oferece com facilidade não presta. A vida com Jesus é difícil, mas é uma vida segura, é uma vida gratificante, é uma vida de salvação. O que a gente vai ter de melhor é lá em cima, no reino com Jesus, não é aqui na terra não. Desapegue das coisas que não prestam, das coisas do mundo. Peça a Deus para falar seu coração, limpar sua mente. Peça a Deus para te tocar. Se você não consegue tirar algo, se livrar de um vício, peça a Deus, ora a Deus em cima daquilo. Nada para Deus é impossível. Deus faz. Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso. Creia no poder dele na sua vida, meu irmão. Não fique desanimado por uma luta que você passa, por uma situação que você está vivendo. Continue crendo no Senhor Jesus. Continue colocando Ele na direção de tudo da sua vida. Ele é a base. Se não fosse Ele, que seria de nós? Temos que ser gratos ao Senhor Jesus todos os dias, pela vida que Ele nos deu, pela vida que Ele nos concede todo dia, no levantar, no falar, no respirar. É gratificante servir a Deus. Então experimente
Entregue a sua vida para Jesus. O que é que está faltando? Você está esperando o quê? Eu declaro nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que Ele venha te tocar, que Ele venha te mudar, que Ele venha te salvar, te transformar, te libertar daquilo que você não consegue. Eu declaro na sua vida, em nome de Jesus, que você vai ser um novo convertido. Você aí que está escutando essa mensagem, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Jesus tem um plano na sua vida, Ele tem propósito para ti. Ele tem uma nova caminhada para você do lado dele. Aceite Jesus. Entregue sua vida hoje nas mãos dele. Agora é a hora, não demore. E já pensou se Jesus chega desse hoje? O que é que você vai fazer se você não se arrependeu ainda? Se você não confessou ainda diante dele? Então a hora é agora. Entregue sua vida para Jesus. Se converta a Ele. Se livre do pecado. Se limpe do pecado. Amém, meus irmãos? Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus visite cada um. Que vocês venham a ser cheios do poder de Deus. Que vocês venham a ser cheios da presença de Deus. Que o Senhor Jesus venha a cada dia te encher mais, te dar palavra. Que você não seja um servo vazio. Que você seja um servo cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus, cheio do poder de Deus. Que aonde você chegar, que Jesus tome tua boca, que Ele venha falar ao seu coração, que Ele venha te usar tremendamente. Amém. Glória a Deus. Que Jesus abençoe a vida de cada um.